Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo, que é a Reforma Protestante, e nós estamos falando a princípio da Reforma Protestante, para depois falar da Contra-Reforma. E para dar sequência a esse conteúdo que é tão importante na história moderna, hoje eu vou falar sobre as ideias e um pouco sobre a biografia do Martinho Lutero. É importante a gente conhecer esse personagem central para o início da Reforma Protestante na Europa e mais especificamente na Alemanha, certo? Novamente nessa aula eu estarei utilizando as ideias do Edward McNeill Burns, autor de História da Civilização Ocidental, volume 1. Eu utilizei as ideias dele no vídeo anterior. Se você perdeu, então assista, porque é importante. Eu falo sobre o contexto da reforma, sobre em que situação econômica, social, política, religiosa esse movimento ele emergiu na Europa, tá? Então, a primeira informação que eu acho que é importante da gente saber é quem foi o Martinho Lutero, né? Que eu acho que isso é muito importante. O Martinho Lutero, ele nasceu em 1483 na Turíngia e ele provinha de uma família de camponeses, ou seja, uma família simples que não tinha muitas condições. Então, o seu pai já havia abandonado o campo para virar mineiro, etc. O Martin Lutero nasce nesse contexto familiar. O McNeill Burns diz que ele era espancado na infância por motivos banais, que as pessoas ficavam contando histórias sobre espíritos, demônios, feiticeiras, e isso ficou na memória dele por muito tempo. Além disso, em 1505, o Martin Lutero ele é surpreendido por uma tempestade, certo? Nesse momento, ele já estava cursando advocacia, porque a família queria, então, aos 18 anos, ele foi matriculado na Universidade de Erfurt e começou a cursar direito. E um raio passou por ele, ou ele viu um raio. E aí ele imaginou que aquele seria um chamado, ou seria uma manifestação de um Deus que estava furioso. Então, com medo dessa, digamos, desse castigo de Deus, ele fez uma promessa a Santa Ana de se tornar monge. Então, ele abandona essa carreira no direito e ingressa no mosteiro agostiniano de Erfurt. Então, por isso que vocês podem ver o slide que tem. Martinho Lutero, agostiniano. Ou seja, ele seguia os ensinamentos do Santo Agostinho, padre que lecionava teologia. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o Martinho Lutero, ele era da igreja, certo? Ele era um sacerdote. Então, nesse mosteiro, no intuito de se tornar monge, o Martinho Lutero ele esforçava-se para entender, para alcançar a paz espiritual, para refletir sobre o estado da sua alma, ou seja, para aguçar mais a sua teologia cristã. Foi lá que ele começa a perceber que as suas ideias eram um pouco diferentes dos dogmas da Igreja Católica, certo? E lá que ele começa a desenvolver a sua doutrina de justificação pela fé. Certo? Vale relembrar que essa ideia de salvação pela fé, ela opõe-se à ideia de salvação pelas boas obras. Então, isso era central para a teologia do Martinho Lutero. Então, muito antes de ele ter se tornado conhecido como um dos líderes da Reforma Protestante, o Lutero ele foi convidado para ser professor, para prestar conferências na Universidade de Wittenberg, que é um lugar central para a vida dele, um lugar muito importante. E essa universidade ela havia sido fundada por Frederico, o Sábio da Saxônia. Vale ressaltar que a Alemanha, naquela época, fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, e esse império era administrado pelo imperador, o Carlos V. A data, ou seja, o estopim que faz tudo mudar, é o ano de 1517. Naquele ano, uma coisa acontece e traz à tona todo esse movimento de reforma protestante. Por quê? Porque em 1517 aparece na Alemanha um frade dominicano sem princípios chamado Tetzel. E Tetzel estava vendendo indulgências, ou seja, aquilo que o Martinho Lutero mais criticava. Por quê? Porque ele estava determinado a conseguir a maior quantia que fosse para o Papa Leão X e para o arcebispo de Mogúncia a quem servia. Então, Tetzel ele descrevia as indulgências como bilhetes para entrada no céu. Então, como tem aí, 1517, no slide, opõe-se à venda de indulgências para financiar a conclusão das obras da Basílica de São Pedro. É a partir de então
que Lutero fica estarrecido, ele fica chocado com essa apropriação, com esse absurdo na cabeça deles. Gente, como é que eles estão vendendo indulgências? Eles estão vendendo a salvação para as pessoas. Então, isso incomoda bastante. Então, ele começa a pensar e formula 95 teses ou declarações, teses que atacam diretamente essa venda de indulgências. E aí, foi o que ele fez? Afixou na porta da igreja, como era costume na época, em 31 de outubro de 1517. Então, já temos aí fatos importantes. A chegada de Tetzel, desse frade dominicano na Alemanha, e a publicação das 95 teses de Lutero. Depois ele mandou imprimir essas teses e distribuiu para as pessoas, para várias cidades, e logo se tornou evidente as suas ideias através dessas 95 teses. E as ideias do Lutero começaram a se disseminar e viraram as ideias de uma Alemanha que estava se contaminando com essa ideia de reformar a Igreja Católica. Tetzel quase foi linchado e foi expulso da Alemanha, e a partir de então havia começado, com essas publicações de Lutero, uma revolta contra Roma. Então, como eu já falei, nós temos aí algumas ideias já de cara defendidas pelo Lutero. Salvação pela fé e não pelas obras, o pastor pode interpretar a Bíblia, mas não pode conceder o perdão, a religião não deveria se envolver em processos políticos. E aí o que acontece? Em 1520, os seus ensinamentos foram condenados formalmente através de uma bula pelo Papa Leão X, e Lutero recebeu ordem de se retratar, ou seja, de se desculpar dentro de 60 dias, sob pena de ser tratado como um herege, ou melhor, como um herético, ou seja, aquele que contraria os dogmas da Igreja Católica. O que foi que Lutero fez? Ele se retratou? Ele se desculpou publicamente? Não, pessoal. Foi o que Lutero fez. Ele respondeu ao Papa queimando publicamente, ou seja, para todo mundo ver, a proclamação do Papa. Por causa disso, ele foi excomungado da Igreja Católica, com ordem de ser entregado ao braço secular para receber o devido castigo. Aí vem a condenação do Lutero. Nós temos aí a dieta de Worms, ou Edito de Worms. Nós temos aí, nessa dieta, a condenação do Lutero, em 1521. Ele foi convidado a comparecer à reunião dessa dieta, e essa dieta foi composta por muitos príncipes, integrantes da nobreza, e eram contra a Igreja Católica. Por quê? Como vocês podem ver aí, eles estavam buscando se livrar da interferência papal, além de desejarem a secularização das terras da Igreja. Lembre que a Igreja, como já falei, era uma grande senhora de terras. O que acontece? O Lutero, ele foge e se refugia no castelo do seu amigo, o Frederico da Saxônia. E lá ele traduz a Bíblia para o alemão. Foi uma das suas maiores obras, junto com as 95 teses, certo? Em 1525, nós temos a eclosão de revoltas camponesas, certo? Que Lutero, na sua fase mais conservadora, critica, mas ele não pode fazer nada. Por quê? Porque as ideias dele se espalharam pela Alemanha, e aí as pessoas começaram também a radicalizar as suas ideias. Mas, antes disso, Lutero já começou a disseminar algumas de suas ideias básicas e importantes, que eu vou explicar melhor no próximo slide. Mas o que é importante que vocês saibam é que essa dieta de Worms não teve efeito, porque o Lutero ele acabou não sendo preso. Até a sua morte, em 1546, Lutero lutou, ele se ocupou do trabalho de criar uma igreja alemã independente. Você observa semelhanças entre o que Lutero propôs, o luteranismo, e os dogmas da Igreja Católica, mas a gente vê diferenças também. Então, nós tivemos ainda, antes dessa revolta camponesa, em 1522, entre 1522 e 1523, uma revolta dos cavaleiros, certo? Que a principal causa defendida por esses cavaleiros era justamente a riqueza e a concentração fundiária nas mãos da igreja, ou seja, os príncipes mais poderosos e a igreja juntos, eles detinham muitos recursos, muita riqueza e muitas terras, principalmente. Aí, em 1529, nós tivemos a Dieta de Spira, o Carlos V, que era impôs o catolicismo aos príncipes, que se rebelaram e protestaram, daí o nome de protestantes. Aí nós temos outras coisas importantes que aconteceram,
E chegamos na parte que nos importa aqui, né? Os princípios do luteranismo. Único dogma da religião, a Bíblia. Salvação somente pela fé. Lutero propunha uma livre interpretação da Bíblia. A negação da transubstanciação. Na verdade, o Lutero, ele negava que qualquer mudança na substância do pão e do vinho ocorria por causa de um milagre. Na verdade, para ele, a função do clérigo consiste em revelar a presença de Deus no pão e no vinho. Para ele, a presença de Cristo na Eucaristia espiritual, a adoção do alemão e não mais do latim nos cultos religiosos, submissão da igreja ao Estado e 2 sacramentos, batismo e Eucaristia, ou seja, ele só reconheceu esses 2 sacramentos como sendo importantes, o batismo e a Eucaristia. Então, ele descartava essa ideia de que a igreja era superior ao Estado e considerava que esses 2 sacramentos eram os mais importantes, certo? Era engraçado porque ele rejeitava essa ideia de que os bispos e padres, eles eram os guardiões das chaves do reino do céu. Ele criticava isso. Além disso, ele criticava também essa ideia do celibato, de que os padres eles precisavam desse voto de castidade, certo? O Lutero meio que criticava isso aí também, ou seja, essa laicização do clero. Aqui nós temos a imagem das 95 teses, e é importante mencionar também, gente, que depois desse movimento social todo, nós tivemos a revolta dos cavaleiros e a revolta dos camponeses, das classes inferiores. Nós temos aí, claro, problemas sociais na Alemanha, causas oriundas desses problemas sociais e econômicos, mas também um radicalismo religioso, que foi inspirado nas ideias do Lutero, certo? E não podemos esquecer do movimento anabatista também nesse contexto. Os anabatistas, eles eram radicais religiosos, mas eles também tinham ideias interessantes. Por exemplo, eles levavam ao pé da letra o ensinamento de Lutero, e esse nome anabatista provém do fato de que os anabatistas consideravam inútil o batismo das crianças, insistindo que a criança deveria escolher, ou que o rito deveria ser administrado quando o indivíduo alcançasse a idade de razão, ou seja, de ter capacidade de escolher se é aquilo mesmo que ele quer seguir, certo? Então, essa doutrina do anabatismo representa justamente um fervor extremo dessas ideias da revolta protestante. Espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida sabem que podem entrar em contato comigo no grupo do WhatsApp da turma ou no privado mesmo. E aqui a gente encerra com uma foto do Martinho Lutero. Na próxima aula eu vou falar sobre as ideias do Ítalo Calvino, que também foi muito importante nesse contexto da Reforma Protestante.